Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Coloque lá seu nome, a cidade e coloque lá a revista CPAD, porque eu comento outras revistas, então coloque CPAD lá, tá? Então, o telefone é o DDD 99 e o telefone 991520454. Tudo é gratuito. Te pedimos um favor, por favor, dê aí um like, um gostei aí embaixo e se inscreva aí no nosso canal, tudo é gratuito. Você estará nos fazendo um favor para divulgação desse vídeo para outras pessoas também. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD adultos com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Silas Queiroz, ali de Ji-Paraná, Rondônia. Já estudamos na lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. Lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. E hoje vamos estudar a lição 6, a consciência, o tribunal interior. Nesta lição, vamos ver aí os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Tópico 1, antes e depois da queda. Subtópico 1, a primeira manifestação. Subtópico 2, o direito natural. Subtópico 3, escrita no coração. Tópico 2, o funcionamento da consciência. Subtópico 1, acusação, defesa e julgamento. Subtópico 2, vãs justificativas. Subtópico 3, o debate no tribunal. Tópico 3, a consciência é falível. Subtópico 1, defeitos da consciência. Subtópico 2, Deus, o supremo juiz. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando esta preciosa lição. O texto áureo da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, que diz: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Sabemos aí que o apóstolo Paulo passou por grandes perseguições, não só fora da igreja, mas também dentro da igreja. Ele defendia o seu apostolado, enquanto vários judaizantes, combatiam, diziam que ele não era apóstolo, e ele disse que procurava sempre ter uma boa consciência pura, limpa, para manter o quê? A comunhão com o Espírito Santo, tendo sempre a certeza do seu chamado, a tranquilidade de ter sido chamado por Deus realmente. E ele chega então até a dizer, defendendo o seu apostolado, que o apostolado dele foi confirmado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, foi autenticado por Deus. Também as almas, que ele ganhou, as igrejas que abriu, tudo testificava do apostolado que ele foi confiado pelo próprio Jesus Cristo. Assim como foi confirmado Barnabé e vários outros apóstolos depois do primeiro colegiado. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala dos ministérios, e o primeiro ministério que ele cita é apóstolos. Aí, apóstolos da igreja depois do primeiro colegiado. Como é o caso de Tiago, irmão de Jesus Cristo, que acabou sendo líder da igreja e é apóstolo do segundo colegiado e não do primeiro colegiado. Não foi escolhido por Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra. Gálatas 1,19 confirma que ele era apóstolo. Barnabé, em Atos 14, versículo 14, confirma que ele era apóstolo, assim como Paulo. Judas, irmão de Jesus, também considerado como apóstolo. Andrônico e Júnia, em Romanos 16, 7, também considerados como apóstolos.
o próprio Jesus é chamado de apóstolo em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Então, existem apóstolos hoje da igreja? Evidentemente que sim. Não depende da liderança da igreja, não depende de opinião de ninguém para existir ou não apóstolo. A Bíblia diz que existe e pronto. Nós confiamos na palavra de Deus, adotamos a palavra de Deus como livro de regra e prática cristã. Não é porque um ministério, né, determinado e tal diz que não existe, que quer dizer que não existe. Nós confiamos e acreditamos na Bíblia. Então o apóstolo Paulo tinha uma consciência tranquila e ele chega a dizer: não me importa o que vocês dizem ou não dizem, a minha consciência está tranquila, estou diante de Deus, eu vivo e prego, ensino diante de Deus como Deus presente. Não havia nenhuma acusação na sua consciência. Verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então a palavra de Deus vai ser o que? O prumo. Nós vamos comparar, né, nossa consciência, nossos pensamentos, intenções, com a palavra de Deus. Sempre vigiar nisso, sempre prender o nosso pensamento para que ele não corra solto, né? Nossas intenções, desejos devem ser todos controlados de acordo com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus permite, o que a palavra de Deus condena. E a consciência, ela está muito ligada à fé. Então nós vamos crer, por exemplo, que estamos salvos. Então nossa consciência está tranquila, estamos salvos, estamos perdoados, limpos, purificados pelo sangue de Jesus. A nossa consciência está tranquila. Quem tem aí, como dizemos, a consciência pesada, né? Quem tem a intranquilidade, não consegue nem dormir de noite, preocupações, é porque a consciência não está bem. Precisa estar vinculada à fé, vinculada e obediente à palavra de Deus. Até mesmo a pessoa que não é crente, também a sua consciência o acusa ou o defende, dependendo do que ele esteja fazendo. E nós temos que nos preocuparmos, não só com a nossa consciência, mas também com a consciência dos outros. Fazer tudo para não escandalizar as pessoas. As pessoas esperam que nós, como crentes, representantes de Jesus Cristo, tenhamos um comportamento de acordo com a nossa fé que professamos. Até mesmo o governo, né? Aí as autoridades governamentais devem ver que nós somos um povo diferente, povo submisso a Deus e à palavra de Deus. A nossa consciência pode nos prejudicar na oração. Se ela nos acusa, a nossa oração não vai ser uma oração tranquila, uma oração em paz, uma oração de comunhão com Deus. Devemos nos lembrar sempre, a nossa consciência, ela é purificada pelo sangue de Jesus e temos sempre a certeza, Deus sonda nossos corações, nossa consciência, nossos pensamentos, intenções, desejos. Lembrando sempre, Deus mora em nós. Lembrando, o Espírito Santo está em nós e ele sempre sonda todo o nosso ser. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 2, versículos de 12 a 16. Vamos ler. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então veja que coisa interessante, né? Os judeus têm a lei que eles devem comparar então a sua vida de acordo com a lei. Transgrediu a lei, está em pecado.
Os que não são judeus não têm a lei escrita para governar a vida deles, para servir de parâmetro, mas têm a consciência. E a consciência acusa ou defende. Quando acusa, já sabe, eu estou fazendo a coisa errada, a consciência acusou. Quando faz uma coisa e a consciência não acusa, isso aqui é certo. Então, a consciência, Deus colocou no ser humano um tribunal dentro do ser humano, que ou o justifica ou o condena. Então, tudo que nos justifica, nos traz tranquilidade, é coisa boa, é coisa de Deus, Deus aprova. Tudo aquilo que nos condena, então é coisa ruim, Deus está nos reprovando, nos condenando quando fazemos isso. De modo, então, que ninguém tem desculpa. Os que têm lei, pronto, já está lá a lei vigiando, né, e condenando ou absolvendo. E os que não têm lei, têm a consciência, que é um tribunal que acusa ou defende. De modo que ninguém tem desculpa. Pequei, não sabia que era pecado, não sabia que era errado. Sabia sim. Agora, a consciência pode se tornar cauterizada. Ou seja, é aquele que sabe que é errado e continua, persiste no erro, até achar que aquele erro não é erro mais, é acerto. Então, o seu pecado se torna uma abominação diante de Deus. A pessoa peca, insiste no pecado e passa a viver como se aquele pecado não fosse pecado. Nós temos muitas pessoas assim na igreja. Por exemplo, pessoas em adultério, que vivem como se adultério não fosse pecado. Temos aí quantas pessoas crentes que se casam e estão evitando filhos, sabendo que estão matando uma vida indefesa, mas vivem como se fosse normal evitar filhos. Quantos se dizem crentes e aí estão fumando escondido, bebendo uma bebida alcoólica escondido? Pensam que estão enganando as pessoas e é normal, não, para eles está tudo bem. Então, pessoas que têm a mente cauterizada já, insistiram no pecado, sabiam que era pecado, a consciência acusava, a palavra de Deus condenava, mas eles vão insistindo até que para eles não é pecado mais. E eles pensam que por isso vão escapar do juízo de Deus. Mas quem julga nós não é a nossa própria consciência que vai julgar no último dia ou no dia da nossa morte. Não. É Deus. É a palavra de Deus. Não é porque nós nos absolvemos que seremos absolvidos do tribunal de Deus. Introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, todo ser humano nasceu já com uma consciência. E essa consciência mostra para nós se o nosso comportamento está correto ou incorreto, agrada a Deus ou desagrada a Deus. Todo ser humano tem essa consciência. Então, existe dentro de qualquer pessoa uma lei moral. Além disso, existem as escrituras, a Bíblia, né? Algumas pessoas a têm, outras não têm. Alguns leram ou estão lendo, outros têm, mas não leem também. Mas as escrituras existem também para nos mostrar a verdade, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Além disso, nós temos a nossa família. Nossos pais, por exemplo, nos corrigiram, né? Quando nós fazíamos coisas erradas, nos corrigiam. Isso era para nós uma norma, uma lei, uma fronteira, né? Sabíamos que tínhamos limites. Também, quando estamos na igreja, a igreja fornece limites, mostra o que é certo e o que é errado. E o próprio Estado, né? Estado aqui significando que aqueles que governam, eles também mostram para nós a lei, o que é permitido, o que não é permitido. Aí existem várias leis, né? Leis, por exemplo, leis de trânsito, as leis de convivência, as leis que condenam o assassinato, o roubo,
Aí a própria medicina, né? O médico, você vai fazer uma consulta, o médico diz, olha, não faça isso, não coma isso, não beba isso. Então, são tudo que normas que vão corrigir a nossa consciência, vão colocar limites à nossa consciência. Tópico 1. Antes e depois da queda. Subtópico 1. A primeira manifestação. Nós temos no hebraico levav e no grego sinídesis. Saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis 2, 16 e 17 e 3, 6 a 10. Tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Com o anúncio da penalidade, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Então veja que já no primeiro casal, é o que nós chamamos aí a época da consciência humana, né? Veja bem que não existia lei ainda, mas a consciência mostrava o que era certo e o que era errado. Deus deu uma ordem específica para Adão, dizendo que havia ali no centro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não deveria comer daquela árvore, era proibido a ele. Veja bem que a sua consciência agora, então, tem uma norma, e ele vai decidir se vai obedecer essa norma ou não. Quando Eva come, Deus não havia lhe dado nenhuma ordem a esse respeito. Muito provavelmente ela ouviu de Adão, que Adão disse para ela, né? Porque se ela vai falar com Satanás sobre isso é porque ela sabia. Então Satanás a envolve, né? A convence que não tem problema nenhum. Ou seja, ele vai procurar aliviar a consciência dela. Então ele a engana. E ela então vai comer pensando que não tem tanto problema assim ela comer. Já Adão, não, Adão não foi enganado pela serpente, né, ou por Satanás. Não, ele comeu porque a mulher ofereceu para ele. Ele sabia que não podia comer. Por isso o pecado entrou no mundo através de Adão, não através de Eva. Porque Adão comeu conscientemente. Ele comeu sabendo que estava transgredindo uma ordem direta de Deus para ele. Ninguém o convenceu, ninguém disse para ele que ele tinha que comer, que era obrigado a comer, nada. Ninguém tentou ludibriar sua consciência, nada não. Ele foi e comeu, sabendo que era proibido por Deus de comer. Então, ele quebrou uma norma. Ele tinha consciência de que estava fazendo uma coisa que era proibida a ele fazer. Então, a consciência, alguns pensam que está no espírito, outros pensam que está na alma. E é claro que é controlado pela alma, a alma que decide tudo. Então, o espírito emite a opinião, é a opinião de Deus sobre isso. E aí a consciência vai seguir ou não. Então a alma vai tomar a decisão. Faço ou não? Agrado a Deus ou não? Então quando esse espírito está na idolatria, ele vai cauterizar a sua própria consciência. Ele vai dizer que não tem problema nenhum fazer aquilo. Mas quando a pessoa faz, a consciência acusa que aquilo é errado. Causa aquele remorso, né? Não é arrependimento. A pessoa só se arrepende se souber que é errado e voltar atrás, tomar a decisão de não fazer mais, de pedir perdão a Deus pelo que fez e decidir não fazer mais. Aí é arrependimento. Veja que Adão e Eva, quando então fizeram isso,
imediatamente já descobriram que estavam nus, se esconderam de Deus. Olha aí, a consciência pesou, acusou. Agora, a alma deveria ter o quê? Levado Adão e Eva ao arrependimento, procurarem por Deus, pedirem perdão e não pecarem mais, não desobedecerem a Deus mais. Mas o que fizeram? Ao invés disso, tomaram a decisão de se esconderem de Deus. Ou seja, estão tomando a decisão que vão continuar desobedecendo a Deus. Então veja que a consciência provocou o quê? A culpa, a vergonha, o medo. Subtópico 2, o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, Gênesis 4:8, e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Gênesis 4, 13 e 14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmos 139, 7 e 8, Jonas 1, 3 a 12. Então veja que quando a pessoa então comete um pecado, alguma coisa errada, que a consciência disse que era errado, mas ele fez assim mesmo, vem uma acusação, vem uma condenação interior. Não é preciso um tribunal de justiça, a pessoa ser presa, condenada. A própria pessoa já tem em si a condenação interior. Ela já se sente condenada, já se sente que está em pecado e procura fazer o quê? Se a pessoa se arrepende, ela procura por Deus, pede perdão, procura as pessoas que cometeu alguma coisa contra elas e pede perdão. Então ela se arrepende, decide não fazer mais. Mas quando a pessoa quer continuar no pecado, então ela faz o quê? Se esconde de Deus. Então ela imediatamente foge de Deus. E foge de todos aqueles que podem também confirmar essa acusação, essa condenação. Veja que já Caim pegou essa semente do pecado sobre ele e ele vai cometer o primeiro assassinato que houve então no mundo. Veja, nesta época já tinha ali uma família, né, de Adão e Eva. Veja bem que quando Caim mata seu irmão, ele vai fugir, mas ele vai para onde estão aí os seus descendentes. Ele vai se casar com uma mulher que é uma de suas parentas, pode ser uma irmã, pode ser uma sobrinha, pode ser aí uma prima, mas ali existiam já familiares. Caim era o primeiro filho, Abel o segundo filho, mas existiam outros filhos de Adão e Eva. Senão, Caim não diria assim, todo aquele que me vê agora vai me matar, procurar me matar. Então existiam, evidentemente, outras pessoas, não só mulheres como homens. Então ele já transgride ali uma norma de sua consciência, que dizia que era errado, né, matar o seu irmão, odiar o seu irmão, ter inveja do seu irmão. Mas ele decidiu, então, seguir da sua própria maneira, transgredindo a norma da consciência que estava nele. O que ele deveria ter feito? Confirmado para Deus que tinha matado seu irmão, pedido perdão, se arrependido. Mas não, ele tentou se esconder de Deus. Quando Deus pergunta pelo irmão, ele já fica logo violento, né? Responde mal a Deus. Eu sou lá um guarda do meu irmão. Então, olha só, ele se revolta contra o próprio Deus porque sabia que estava errado, que tinha feito uma coisa errada. Deus esperava que ele pedisse perdão, se arrependesse, e não que procurasse esconder o que ele tinha feito. Davi faz a mesma coisa. Peca e se esconde de Deus. Jonas faz a mesma coisa. Desobedece a Deus e vai se esconder no navio, pensando que podia se esconder de Deus. O salmista Davi vai dizer,
Para onde eu vou fugir, para onde eu vou me esconder, não tem jeito. Para onde eu for, a consciência acusa. Subtópico 3. Escrita no coração. Em Romanos 2, 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. 2,15. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 15. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural à escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Êxodo 20:13. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade, direito de família, por exemplo, Êxodo 22, Deuteronômio 24, e o estabelecimento de leis cerimoniais, Levíticos de 1 a 7. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur, Namu, 2070 a.C., Liptistar, 1850 a.C., e o Código de Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., o mais conhecido deles. O que há de bom das imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Então veja, se nós olharmos hoje os códigos civis, os códigos das leis que existem, já vieram lá de tempos muito remotos, muito antigos. Os antigos povos já criaram um sistema de leis, tudo baseado aqui na consciência. Então, o que acusava, eles colocaram lá, é errado fazer. O que aprovava, então, isso é próprio, isso pode fazer. E assim foram criando todo um sistema. Evidentemente que, quando surgiu então os 10 mandamentos, aí ficou mais fácil para todos. Porque tudo que está em condenação na lei de Deus, que é a lei que Deus deu aos judeus, então isso aí vira lei para todos os seres humanos em qualquer lugar. Então a Bíblia, o código de leis que está na Bíblia, virou então um prumo para todas as nações, para todos os povos, para todos os seres humanos. Todas as leis vão concordar com as leis que estão na Bíblia. Então pode parecer para nós assim uma coisa, Não, os homens é que criaram isso tudo. Não, foi Deus. Deus que deu a consciência ao homem de saber o que é certo, o que é errado. O que ofende, desagrada a Deus e o que não desagrada. Então a própria consciência vai acusar ou vai defender. Aquele que acusa é errado, vira lei proibindo. O que defende pode até virar lei, a lei então defendendo, dizendo que é permitido fazer. Qual é o povo mais antigo da Terra? Exatamente o povo de Deus, que tinha comunhão com Deus. Então esses aí é que foram criando então as normas, o que era permitido, o que era proibido, o que agradava a Deus, o que desagradava a Deus. Veja, matar, o assassinato, em qualquer país que você for, existe uma lei que condena o assassinato, em qualquer cultura, em qualquer país. Tópico 2, o funcionamento da consciência. Subtópico 1, acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmos 51:3. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, ieda, traduz um apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz, como está em Gênesis 2:25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda, Gênesis 3:7-10. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo, segundo o livro de Samuel 24:10.
Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo, como está em Salmos 31, 9, 10, 32, 1 a 5, 38, 1 a 8. Veja que o salmista ele diz, eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado. Então isso aí está sempre diante de mim, ou seja, minha consciência sempre está mostrando, está revelando a mim que eu estou em pecado. Isso é uma coisa que não tem jeito de fugir, e aquilo vai martelando a pessoa. Olha, quando Adão e Eva pecam, então conheceram que estavam nus. Olha só, os olhos foram abertos. Estão sabendo agora que é errado. Antes eles só conheciam o lado do bom, do bem, da obediência a Deus, da comunhão com Deus. Quando eles pecam, o que Deus diz? Agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então agora eles conhecem os dois lados. E sempre que eles fazem o que é mal, a consciência vai acusar. Então veja, por exemplo, quando Davi manda contar o povo, ele logo percebe que fez uma coisa errada. E ele pede perdão a Deus. Diferente de quando ele manda matar Urias, que ele esconde isso. E ele pensa que está escondendo até de Deus. E Deus envia o profeta Natan para dizer para ele que Deus viu e que Deus sabe. E enviou a condenação pelo seu pecado. Se ele tivesse feito, mas se arrependido imediatamente, confessado, seria diferente. Nós olhando então no Salmo 31, vai ver que Davi diz para Deus que o pecado dele atingiu o espírito, a alma e o corpo. Todas as três partes estão aí sofrendo devido ao seu pecado. Então, muitas vezes pode acontecer exatamente devido a um pecado. Por exemplo, o espírito fica dominado por um demônio. Né? A alma da pessoa cria, então, aquela acusação direta, aquilo ali fica incomodando, né? Em todo lugar que a pessoa estiver, tudo que for fazer, vem a acusação. E o próprio corpo pode ter, de repente, uma enfermidade, uma doença, devido ao pecado. Quantas pessoas entram aí numa depressão, né? Uma ansiedade, uma coisa assim, que já é uma enfermidade, que vai prejudicar, então, todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Subtópico 2, vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, Gênesis 3:7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Gênesis 3:13. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. Romanos 1:18-27, 2 Timóteo 4:3. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Salmos 41:4, Provérbios 28:13, Tiago 5:16. Então veja, o homem, quando a consciência acusa, ele pecou, ao invés de se arrepender e decidir não fazer mais, o que ele procura fazer? Procura se auto-justificar. Então Adão jogou a culpa para Eva. Eva jogou a culpa para a serpente. Então estavam tentando o quê? Se auto-justificarem, arranjarem uma desculpa por terem pecado. Então as pessoas hoje pecam e aí vão arranjar uma desculpa. Não, eu fiz isso por causa disso. Não, eu fiz isso porque fui enganado. Ah, eu fiz isso porque
fulano disse que não tinha problema. Então, a sua consciência vai na hora acusar ou defender. Vai fazer porque quer fazer. Tiago explica bem isso, né? Que vem o desejo que está dentro da pessoa e não que a pessoa foi aí empurrada, que foi obrigada por Satanás a pecar, né? Tem gente que joga a culpa em Satanás. Mas a pessoa quando peca, vem o quê? Vem do seu coração, do seu desejo de pecar. Ele está atendendo um desejo interior. A sua consciência diz para ele, está certo, está errado. Então, é a própria consciência que acusa. Então a pessoa tem a sua decisão. Vai fazer ou não. Mas que sabe que está errado ou não, sabe antes de fazer. E depois que faz, tem certeza que fez o que estava errado. Então ele deve o quê? Pedir perdão, se arrepender e tomar firme decisão de não fazer mais. Então quando a pessoa está na idolatria, por exemplo, aí não se importa mais quando a consciência acusa que está errado. Veja bem, a pessoa arranja uma desculpa para poder estar na idolatria. Veja, por exemplo, os católicos romanos aí. Eles estão na idolatria, sabem que estão, a consciência acusa, mas o que eles fazem? Não, isso aqui não é idolatria, não. Então eles vão lá beijar uma estátua, né? Carregar uma estátua nas costas e tal, vão coroar uma estátua e tudo mais. Diz, não, isso aqui não é idolatria, não. Então, criam desculpas para se auto-justificarem, para se esconderem. Mas sabem que estão no pecado, sabem que aquilo é errado. A consciência acusa. Mas como eles insistem em continuar pecando e arranjando desculpa para pecar, então a consciência fica cauterizada. Eles ficam afastados de Deus. Em Romanos capítulo 1, aí dos versículos 18 a 27, é o que acontece. Os homens insistiram em continuar no pecado e Deus os abandonou para que eles cometessem toda a sorte de pecados, entre eles pecados sexuais. Nós podemos ver aí, né, por exemplo, a AIDS é um prêmio, né, é um resultado, é um pagamento por esse pecado que estavam fazendo, que estavam cometendo. E aí vem outras consequências, várias consequências. Aí diz bem claro, os homens então foram abandonados por Deus, começaram a viver aí, homem com homem, mulher com mulher, né? E o resultado disso está aí, o que acontece com essas pessoas. Eles pegam a condenação, pegam aí tragédias, né, que vêm nas suas vidas devido a isso. Devido à desobediência de Deus, à insistência. Já estão fazendo até uma Bíblia para apoiar o pecado deles. Então a pessoa tenta de todo jeito se auto-justificar, se esconder do pecado. Sabe que está em pecado, mas quer arranjar uma desculpa para continuar no pecado. Veja, por exemplo, todo mundo sabe, a biologia está aí para dizer quem nasce. Cromossomo XX, mulher. Cromossomo XY, homem, macho, né? Mas o que eles dizem? Não, eu nasci mulher. Aí a mulher diz, não, eu nasci homem. Veja só, eles tentam se esconder em alguma coisa, procurar uma desculpa, um escudo para si próprios. O que Deus faz? Os abandona, querem viver contra a própria consciência. Eu coloquei em vocês o que é certo e o que é errado, você sabe o que é errado. Quer continuar? Então Deus os abandona, deixa fazer. E vão pagar caríssimo por isso. Subtópico 3, o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, Atos 23:1, passado, 1 Coríntios 4:4, 2 Samuel 24:10, e futuro, 2 Samuel 24:10, e futuro, 1 de Samuel 24:6, Atos 24:16. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos 2:15, 9:1, 1 Coríntios 8:12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos
que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, 1 Coríntios 11, 28, com o objetivo de alcançar um veredito favorável. O testemunho de uma consciência limpa, 2 Coríntios 1, 12. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Atos 24, de 1 a 16. Então, há descanso para a alma. Então, veja, a consciência funciona como um tribunal de acusação ou defesa. Paulo chega a dizer aos Coríntios: pouco me importa se vocês estão me julgando aí, me condenando, se acham uma coisa, se não acham, se acham que eu sou apóstolo ou não acham. Pouco me importa o que vocês dizem. O que importa para mim é a minha consciência. E ela está pura, está tranquila, porque quem me julga é o Senhor. Nem eu mesmo ouso me julgar a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. Então, minha consciência está tranquila. Então, esse tribunal que existe na consciência mostra passado, presente e o futuro. Nos mostra o que é certo, o que é errado. Se nós fizemos alguma coisa errada, nos mostra claramente. Fizemos errado, nos acusa. Se estamos fazendo alguma coisa errada, nos mostra claramente, estamos errados. E se nós queremos fazer alguma coisa no futuro, a consciência vai dizer se é certo ou se é errado. Então veja que ela está presente o tempo todo. É um tribunal interior. Então muitas vezes nós vamos ser condenados pelos outros. Mas a nossa consciência é uma consciência que está vivendo em acordo, em comunhão com Deus, vai nos defender. Então, nós vamos dizer: deixa quem quiser falar, deixa falar o que quiser. Eu estou com a consciência tranquila, em paz, em comunhão com Deus. É assim que Paulo fala, né? É assim que Paulo se sente ao ser condenado pelos próprios irmãos, ao ser criticado pelos próprios irmãos. Imagine os irmãos dizerem: o Paulo que queria ser santo e não sei o quê, mas olha lá, está na cadeia. Imagine. Quantas pessoas falaram mal de Paulo, condenaram Paulo, por ele estar na cadeia, estava preso. Imagine aí um irmão preso na cadeia. A maioria das pessoas faz o quê? Condena a pessoa. Então Paulo dizia: minha consciência está tranquila, não fiz nada digno de prisão, de condenação, nada disso. Estou tranquilo, estou fazendo a obra de Deus. Estou fazendo aquilo que Deus me ordenou a fazer. Tópico 3. A consciência é falível. Subtópico 1. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios 4,19, 1 Timóteo 4,2. Fraca, legalista. 1 Coríntios 8, 7 a 12. E contaminada ou corrompida. Tito 1,15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. 1 Timóteo 1, 5, 19, Romanos 9, 1. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado. Mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos profetas do primeiro século. Colossenses 2, 16 a 23. Então veja, uma consciência que é mal educada, ou seja, não está lendo a Bíblia, não está orando, não está em comunhão com o Espírito Santo, então ela pode ser conduzida a ficar cauterizada, fechada, né, se auto-justificando, pode ficar aí fraca, legalista, pode ficar cauterizada, insensível ao pecado, né? Começa a pecar e dizer que não é pecado, pode ficar aí contaminada, corrompida. Então veja, se a pessoa diz que conhece a Deus, que é cristão, mas vive na prática do pecado, olha aí, ele está tentando enganar a sua própria consciência. Como é que um cristão vai viver, por exemplo, na corrupção, na mentira,
bebendo bebida alcoólica, fumando, praticando violência, né? Praticando aí homossexualidade, pedofilia, vivendo na pornografia. Imagine, então ele estava o quê? Tentando se auto-justificar, dizendo que isso não tem problema. Ele vai então, né, enganando as pessoas e se enganando a si próprio. Vai se auto-justificando, vai vivendo errado. Mas com o nome de cristão. Veja só. Ele tenta justificar o seu pecado. Por exemplo, eu vou ajudar os necessitados, eu vou dar aí esmolas, aí eu vou ajudar alguém, uma obra missionária, não sei o quê. Tentando comprar Deus, tentando se auto-justificar. Fica colocando na balança, eu faço isso aqui, então compensa isso aqui que eu faço errado. Olha só, a pessoa fica assim, vai fechando a sua consciência para a acusação que está lá dentro, no íntimo está lá dentro. Isso é uma coisa interessante que acontece com todas as religiões. As pessoas tentam se auto-justificarem. Então, através do quê? Das obras. Então a pessoa fez uma coisa boa, ela acha que aquilo que ela fez de bom vai cobrir aquilo que ela fez de errado. É uma coisa impressionante isso, né? Olha lá, por exemplo, os muçulmanos. Aí chega o Ramadã, ele diz assim, não, o Ramadã, eu vou aqui jejuar, vou ser bom, vou dar esmola, ajudar as pessoas. Ele acha que isso aí vai cobrir o restante da sua vida de coisa errada que fez. Olha o catolicismo romano. Chega a Semana Santa, aí a pessoa então, vai se esforçar por fazer o bem, ajudar as pessoas e tal. Ele pula o carnaval, depois, na quarta-feira, está com a cinza na testa aí, e diz que está justificado, tudo que fez de errado, pronto, está perdoado. Então ele vai, através de um ato, tentar cobrir o pecado. Só a única coisa que pode cobrir pecado é o sangue de Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus na cruz. Nada que o homem fizer vai cobrir o seu pecado. Veja aí, por exemplo, as religiões espíritas, né? Vão fazer com que a pessoa dê esmola, ajude os necessitados, né? Tente corrigir, diz que estão corrigindo as vidas passadas, né? Os erros que cometeram aí as pessoas no passado. Então, aí essa pessoa encarnou dele e vai agora tentar melhorar isso, né? Eles querem atingir um objetivo de se tornar uma luz, né? Se tornarem puros, consertando o que outras pessoas fizeram no passado. Veja só, não tem como o homem se auto-justificar, não tem como o homem cobrir o seu pecado. Não adianta, não consegue. Então existem aqueles que são insensíveis, né? A consciência acusa, mas ele passa por cima. Aquela voz é muito mansa, né? Aquela acusação é bem baixinha, bem de mansinho. Então ele passa por cima e pronto. E existem aqueles que tudo para eles também é pecado. Então querem escravizar as pessoas, querem de qualquer maneira condenar as pessoas. Condenar, então, vem o quê? Aí as seitas, né? Existem aqueles que liberam tudo e existem aqueles que condenam tudo. Então nós devemos encontrar o equilíbrio na palavra de Deus, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Tópico 3 sobre tópico 2. Deus, o supremo juiz. Apesar de sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Salmos 139, 23 e 24, 19, 12 e 13. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã, segundo o livro de Samuel 12, de 1 a 13.
Pedro precisou ouvir o canto do galo, Lucas 22, 54 a 62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem, Provérbios 16, 18. Então veja, não adianta nós mesmos queremos nos julgar. Por quê? Se nós queremos então nos julgar, se nós vamos fazer o julgamento nosso, se o tribunal é nosso, o juiz somos nós mesmos, é evidentemente que nós vamos procurar nos absolver. Evidentemente. Nós mesmos somos advogados de nós mesmos. Então nós vamos sempre estar na defesa, tentando nos auto-justificarmos. Mas se nós fizermos o que é correto, nós vamos colocar Deus como juiz. Então nós vamos procurar na palavra de Deus. Eu fiz o que está certo ou o que está errado? O que ofende a Deus ou o que agrada a Deus? Então nós vamos procurar o quê? Sermos confrontados pelo próprio Deus. Aí nós vamos sempre encontrar o quê? Pecado, erro, condenação. Então nós temos que pedir perdão, nos arrependermos. Veja então que Davi procurou esconder o seu pecado. Ele mandou matar Urias. Veja bem, tentou esconder isso. Quem fez isso foi o seu primo, general do seu exército. Então, ninguém ficaria sabendo. Ele escondeu de todos. Não se arrependeu, não foi a Deus pedir perdão. Ele tentou cobrir o pecado de adultério que ele tinha cometido. E ao tentar cobrir o pecado de adultério, cometeu o pecado de assassinato. Veja só, vai piorando, né? Quando a pessoa não se arrepende, ele começa a praticar aquilo achando que está tudo bem e ainda aumenta a prática do pecado. Pedro deu uma espadada num soldado, fugiu, abandonou Jesus e depois ainda negou Jesus 3 vezes. Olha só, a pessoa faz uma coisa errada, a consciência acusa, ao invés de se arrepender, aí tenta se auto-justificar, e aí vai piorando mais ainda, vai cometendo outros pecados. No caso de Davi, Deus mandou Natã, o profeta, para mostrar para ele que Deus sabia do pecado e estava condenando o seu pecado. No caso de Pedro, o galo canta e Pedro percebe que cometeu um pecado terrível contra o próprio Jesus Cristo. Pedro, devido então à acusação da sua consciência, o que ele faz? Vai voltar ao passado, voltar a pescar, vai voltar a procurar o seu sustento, né? Ele está pensando agora na sua vida material, e ele vai pescar, vai ser pescador de peixe mesmo. Consegue? Não consegue. A acusação está na sua consciência o tempo todo. Então, Jesus vai restaurar Pedro. Então, vai ter um encontro com Pedro e vai fazê-lo confessar, consertar 3 vezes o erro que ele cometeu, 3 vezes de negá-lo. Assim também existem vários, né, erros, pecados, como por exemplo a soberba, né? A pessoa se julga melhor do que todos, superior a todos. Então vem aí o que? A arrogância, o orgulho, a altivez, vem aí o desprezo pelas outras pessoas, o afastamento. Veja só. E a consciência nem acusa. Então existe também o orgulho, né? Que é aquilo que faz com que a pessoa se sinta aí com um excesso de amor próprio. Ama muito a si mesmo, mas não ama a ninguém. E não pode ser assim. Nós temos que nos amar, mas temos que amar as outras pessoas como a nós mesmos. E é claro, em primeiro lugar está sempre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Conclusão: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Salmo 119, 18, 34, 130,
2 Timóteo 3, 16 e 17. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que arrependido confiar no poder do seu sacrifício. Hebreus 9, 14. Cheguemo-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Hebreus 10, 22. Então devemos procurar viver de maneira que a nossa consciência não nos acuse, não nos condene, mas uma consciência pura, uma consciência que vai nos dar certeza da salvação, certeza de comunhão com Deus, certeza de amar a todos, de procurar ajudar a todos, uma consciência tranquila de quem se deita e dorme tranquilo. Não existe acusações, não existe pendências. Sempre nos lembrando, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e digno para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Então estejamos sempre em consciência tranquila, em paz e em comunhão com Deus, sempre com fé em Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Entregue sua vida para Deus. Tenha uma consciência tranquila agora. Se você confessar ao Senhor, pedir perdão agora para os seus pecados, você recebe o perdão e você vai ver que você vai ter uma consciência tranquila, em paz. Na mesma hora que você entrega a vida para Deus, você recebe agora essa consciência tranquila. Você vai ver que não existe acusação nenhuma contra você, porque Jesus já levou todos os seus pecados. Creia nisso, receba a salvação agora, receba o Espírito Santo que vai viver aí, te guiando, conduzindo em paz, com consciência tranquila. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que estão se apresentando diante de Ti agora, Senhor. Estão se arrependendo, pedindo perdão. Ah, la graça, a cruz te fez, Ah, Jesus, naquela cruz morreu por você, pelos seus pecados. Ele levou. Creia, receba o perdão agora, acredite. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, creia. Deus não quer você doente, Deus não quer você sofrendo. Receba agora a cura, receba o perdão de Deus, receba a misericórdia de Deus, receba o bem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus. Receba em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, por favor, faça isso agora. Dê aí um gostei, um like. Se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp. 99 é o DDD, 991520454 é o telefone. Coloque, não se esqueça, seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque aí revista CPAD. Não se esqueça de fazer isso, porque se você entrar em contato e não fizer isso, eu vou ter que entrar em contato com você, perguntar sua cidade, perguntar qual revista que você usa para poder enviar o material para você toda semana. Então, já coloque logo lá, revista CPAD, coloque a sua cidade, coloque seu nome. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, estou desempregado há mais de 8 anos e meio, não sou aposentado, preciso da sua ajuda. Se você puder enviar R$5, R$10 e tal, quanto você puder enviar que não vai te fazer mal, que vai fazer tanta falta,
Então nos envie para nos ajudar. Aí estão as contas: Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o CPF, que é o Pix. Aí o meu Pix, que está aí, que é o meu CPF, 331-957-816-20. Deus abençoe você, sua família, muito obrigado. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.